Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando sobre o Sermão do Monte e chegamos aqui em Mateus 5, 27, onde Jesus trata da questão do adultério. Vamos ler a passagem. Verso 27. Ouviste foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Era isso que a lei estabelecia. O adultério era considerado pecado. E é muito importante que nós entendamos o que é o adultério. O adultério, ele só pode acontecer quando as pessoas envolvidas são pessoas casadas, são pessoas que mantêm algum tipo de vínculo matrimonial. Ou as duas, ou uma delas. Ou seja, para haver adultério tem que haver traição, tem a ver com quebra de aliança, tem a ver com deslealdade. Esse ponto é muito importante. É claro que os costumes mudaram nas relações. No tempo do Velho Testamento, um homem poderia ter várias esposas. E as esposas, dentro de uma sociedade patriarcal, sabiam disso, né? Então, as mulheres eram relegadas àquelas sociedades a pertencer a apenas um homem. E você lembra, né? Eram as sociedades patriarcais onde o desejo, o sexo das mulheres, o prazer das mulheres pertenceria a um único homem. Os homens não. No Velho Testamento, quantas mulheres eles achassem por bem tê-las como esposa, desde que essas mulheres não fossem prometidas a outro homem, desde que essas mulheres não estivessem presas a um vínculo matrimonial com outro homem, era lícito. Então os homens poderiam ter quantas mulheres quisessem ter ou pudessem ter. As mulheres não, apenas um homem. Então, quando é que um homem cometeria adultério? Foi o que aconteceu com o rei Davi, né? Ele tinha várias esposas, mas ele acabou se envolvendo sexualmente, né? Com a mulher de Urias, um dos valentes do seu exército. E você lembra as consequências disso? Foram terríveis, né? Davi cometeu adultério. Durante a história de Davi, ele se interessou por várias mulheres e até casou com elas. E isso não era considerado algo errado naquelas culturas. Então, quando a lei trata de adultério, ela está dizendo especificamente o envolvimento com alguém que é casado, né? Seja lá em que cultura e sociedade. Hoje, por exemplo, desde o tempo de Cristo, né, um pouco antes, as sociedades ocidentais haviam abandonado o costume da poligamia, principalmente por causa de brigas de herdeiros das diversas esposas por causa de herança, e haviam estabelecido o casamento monogâmico, o que os romanos institucionalizaram. Ou seja, no tempo dos romanos, o casamento só era considerado entre um homem e uma mulher. E ainda continuava a questão do adultério. Se um desses dois que tivessem casado se envolvesse com outra pessoa, ou algum homem que mesmo não fosse casado se envolvesse com uma mulher casada, ele cometeria adultério. E Jesus está tratando disso, independente, né, dos costumes, né? Nós sabemos que hoje mudou muita coisa nas relações matrimoniais, há casamentos que estabelecem acordos de diversos tipos. E isso não tem nada a ver com Deus ou com vontade de Deus, isso são costumes humanos, né? Assim como ainda existem sociedades poligâmicas, assim como ainda existem sociedades que aceitam diversos tipos de modelos de matrimônio, como a nossa sociedade, principalmente depois da emancipação da mulher. Não existe mais esse negócio do sexo da mulher só pertence a seu marido e coisas desse tipo, né? As pessoas hoje, quando resolvem casar porque se amam e querem viver um para o outro por uma livre escolha, né? Há outras formas de relações que nossa sociedade tem, e nós não vamos entrar no mérito da questão, e nem Deus entra nesse mérito da questão, porque se entrasse, você não teria a prática da poligamia livremente praticada por homens, inclusive homens de Deus, né? No Velho Testamento, o próprio Abraão, que era casado com uma meia-irmã dele e teve outras esposas. Davi teve várias esposas e muitos profetas também tiveram, e isso para Deus não tem importância nenhuma, porque essa questão de homens e mulheres decidindo viver juntos, ou no Velho Testamento, com todas aquelas práticas patriarcais que hoje seria inaceitável para a sociedade, né?
O patriarcalismo hoje é profundamente questionado como o absolutismo monárquico, coisas que são ultrapassadas. Vivemos num mundo democrático, livre. Vivemos num mundo onde as pessoas são livres para casar ou não casar, casar com quem elas quiserem. Mas independente da mudança de costumes, o adultério continua a estar relacionado a uma questão ética, que é a questão da fidelidade ao compromisso estabelecido, aos laços de lealdade. Adultério tem a ver com traição. Quando alguém na relação está traindo, então nós temos o adultério, independente do tipo de casamento, ou de cultura, ou do tempo que nós estamos vivendo. Onde existe traição, onde existe infidelidade, onde existe quebra de compromisso, né? Através de traição, de engano, então nós temos o pecado do adultério. E Jesus, então, ele mostra claramente que enquanto que a lei só vê a questão da letra, do adultério, para Jesus tudo começa no coração. E ele diz aqui de forma muito clara, né, a versão, eu vou ler aqui na versão contemporânea: eu porém vos digo, qualquer que olhe, lá no verso 27, não cometerás adultério. Eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Ou seja, vai muito, muito além da relação de infidelidade em si, né? Da prática, né? Da infidelidade em si, da união sexual em si, com uma pessoa que tem compromisso com outra, mas nós estamos falando de intenção impura numa relação. Intenção impura numa relação vai desde o engano, né? Vai desde de motivos, de segundas intenções, de motivos escondidos, vai ter a ver com uma relação com o próximo extremamente imprópria, no caso aqui, uma relação que envolve união, né? Que envolve a união de uma só carne, que envolve engano, que envolve sedução, mentira. E isso acontece muito, sempre aconteceu, né? Pessoas aproximando de outras com intenção, com segundas intenções, né? Pessoas que vão sorrateiramente, enganosamente, conquistando a outra, com um motivo unicamente de interesse sexual. Eu não acho eu não acho que em si a questão sexual seja um problema. A questão, para mim, é problema quando uma pessoa só quer isso e engana a outra, né? Fazendo ela pensar que existe amor, existe interesse na pessoa, existe apreço, existe respeito, existe cuidado, existe admiração, quando a coisa se resume unicamente à intenção sexual, né? Ou seja, a pessoa engana a outra, né? Seduz a outra. E quando uma dessas pessoas é casada, já tem um compromisso com outra pessoa, e aí nós temos o adultério. O adultério começa no coração. O adultério começa com intenção impura. O adultério começa com as chamadas segundas intenções. E Jesus trata tão sério disso que ele dá esse exemplo. Se teu olho te faz tropeçar, olha o que ele diz aqui, verso 29, porque se teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e atira longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros, que seja o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca, que você seja lançado no inferno. E isso é como pessoas têm destruído a sua vida, né? Como pessoas têm destruído a sua vida, a vida de outros, destruído outras pessoas, às vezes envolve filhos, envolve famílias, por causa de um coração errado. Então é por isso que Jesus fala, vamos tratar com o nosso coração.
Vamos tratar com o pecado no coração, antes que esse pecado dê fruto. Antes que nós permitamos o pecado no coração. E nos relacionamos com intenções impuras. E isso acabe no ato consumado do pecado. E aí sim a vida vira um inferno. Como a de Davi virou. Leia a história de Davi. Como a vida de Davi virou um inferno. Depois do que ele... um pecado chamando outro pecado. O adultério levando a Davi a se envolver num plano de assassinato. E depois tudo que Davi sofreu. A vida de Davi se tornou um inferno. Porque ele acalentou o pecado primeiramente no coração. Enquanto o pecado estava no coração, ele poderia ter tratado isso sério. Ele poderia ter tratado sério com ele, antes que aquele pecado desse fruto, mas não. Ele se deixou envolver, ele se entregou àquela cobiça, ele se entregou àquela intenção pura, aproximou da mulher de Elias e veio o adultério. É assim que acontece também. Ninguém adultera da noite para o dia. Adultério não é um pecado que acontece da noite para o dia. Não acontece num encontro, não acontece num momento. O pecado em si do adultério, envolvimento sexual entre homem e mulher, entre pessoas, né? Onde uma delas ou as duas tem aliança com outras pessoas, não acontece da noite para o dia, não é uma coisa do momento, é uma coisa que foi primeiramente feita no coração. Para que a coisa aconteça de fato, ela primeiro ter sido gerada no coração, gestada no coração. Então o adultério acontece muito antes no coração, como qualquer outra coisa, como o assassinato, como a maioria dos pecados sérios que as pessoas cometem, né, contra o seu próximo, eles são gestados no coração, né? Eles são acalentados, eles estão alimentados no coração. Então, se alguém tem a luz de Deus, se alguém diz ter o Espírito de Deus, diz estar na presença de Deus, se alguém ora, se alguém fala com Deus, é a luz suficiente para enxergar as próprias trevas do coração e tratar com esse pecado enquanto ele ainda está no coração, né? E muitas vezes até antes, porque as escrituras deixam entender que a coisa começa no pensamento. A coisa começa no pensamento, no olhar, no pensamento, né? Antes de descer para o coração. Então nós podemos tratar sério com os nossos pensamentos. Nós podemos tratar sério até com o nosso coração, antes que as coisas aconteçam. Que Deus possa nos ajudar a entender que o adultério é uma questão ética antes de tudo, e que o adultério, antes de acontecer, de fato, acontece antes no coração, onde nós podemos arrepender e tratar antes que o mal aconteça. Que Deus nos abençoe.